Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 13 de junho e vamos continuar com a nossa análise do número de casos de Covid-19 aqui no Brasil. Então, primeiro esse daqui é o gráfico com os dados retirados do Ministério da Saúde, depois de indas e vindas, né, do site. Essa semana foi uma semana meio polêmica nesse sentido. Parece que o site estabilizou, continua trazendo os dados que já trazia na semana passada, do jeito que trazia na semana passada. Então, eu dei uma olhada aí nos dados de outras fontes e eles batiam com os dados do Ministério da Saúde. Alguns, assim, tinham uma pequena diferença, mas só que não era muito discrepante, então usei os dados do Ministério da Saúde, tá? E então, a gente chegou aqui no dia 12 de junho a 828 mil casos, quase 829. E semana passada eu tinha terminado o vídeo fazendo uma projeção que a gente poderia chegar, né, a 866 mil casos praticamente. Eu tinha aqui essa projeção, esse slide é do vídeo da semana passada. Então a primeira coisa eu queria fazer uma análise do erro. Eu tinha colocado aqui os casos projetados diariamente. A gente vê que nos primeiros dias o erro ficou muito baixo, menos de 1% aqui, depois ficou na faixa de 3% e até o último dia aqui que chegou a 4,5%. Isso daqui é mais ou menos de se esperar que o erro aumente ao longo do tempo, né? Porque podem se acumular erros anteriores, enfim. Então, mas só que ficou dentro da faixa de 5% e nos 5 primeiros dias ficou abaixo de 3%. Então, tá aí a análise das projeções da semana passada. Então, vamos para a análise dos dados, não das projeções. A gente estava aqui, nessa semana a gente aumentou 183 mil novos casos, um aumento relativo de 28%, e eu queria chamar a atenção que foi muito parecido esse aumento com o da semana passada. Isso é muito bom, uma notícia muito boa, que semana passada a gente aumentou 180 mil casos e essa semana a gente aumentou 183 mil casos, ou seja, o crescimento absoluto da semana anterior para essa semana foi basicamente o mesmo. Isso daqui é uma coisa muito boa da gente observar. E aqui a gente tem, semana passada pediram nos comentários o número dos recuperados, a gente está com 365 mil pacientes já recuperados. Isso daqui é uma estimativa, isso daqui não é um número contado, é um pouco difícil de saber exatamente o número de pacientes recuperados, mas a estimativa do Ministério da Saúde é essa, 365.063 recuperados. E isso nos deixa com 421.919 casos ativos. E a primeira coisa que eu quero observar em relação a casos ativos é que parece que começou a dar uma desacelerada. O visual aqui dessa curva nessas duas últimas semanas começou a ser de concavidade para baixo. Aqui a gente vinha vendo concavidade para cima. Esses dias aqui, nessa semana aqui, eles não contam porque eles não divulgavam o número de recuperados, mas enfim, conta a partir dessa data aqui. Então, começava a vir côncavo para cima, numa aceleração, e aqui parece que deu uma concavidade para baixo. Então, vamos ver, talvez a gente esteja aí num platô, fique um tempo com o número de casos ativos mais estabilizado. A gente pode também dar uma olhada nos óbitos. A gente chegou a mais de 40 mil óbitos nessa semana e a taxa de letalidade está em 5%, a gente continua caindo a taxa de letalidade, a gente estava com 5,4% semana passada, essa semana 5%, isso é muito bom, significa que está diminuindo bastante a subnotificação, significa que o sistema de saúde em geral está menos colapsado. E aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção é esses dois números que a gente pela primeira vez a gente teve menos óbitos nessa semana do que na semana anterior. Olha só o número de óbitos aqui, a gente sempre vinha crescendo o número de óbitos e essa semana a gente decresceu o número de óbitos. Aqui a gente tinha 7.100 na semana passada, essa semana 6.800. Então isso daqui é uma ótima coisa, significa que a gente realmente está com um sistema de saúde conseguindo tratar de maneira mais adequada os pacientes de Covid-19. Então aqui voltando para a curva, já que eu fiz projeção semana passada não deu tão errado, vamos lá. Para a semana que vem, a projeção que eu estou trazendo é que talvez a gente passe aqui de 1 milhão de casos até o dia 19
dando um aumento um pouquinho menor do que na semana passada. Até tô considerando esse aumento aqui alto, talvez a gente consiga ficar mais ou menos na mesma faixa das 2 últimas semanas. Mas, enfim, o algoritmo que eu tenho deu isso daqui, 216 mil novos casos para essa semana, então eu estou trazendo ele aqui. Mas o meu feeling assim diz que talvez isso daqui esteja um pouquinho mais acima do que vai se mostrar. Tomara que seja isso. E aqui eu estou dando as projeções por dia e com um intervalo aqui de 5% de confiabilidade. Então, existe a chance de não chegar a 1 milhão no final da semana, se a gente pensar 5% para menos, e 5% para mais chegaria aí a quase 1 milhão e 100 mil casos. Acho que não vai chegar a isso daqui. Então, vamos ver, vamos ficar de olho aqui. Para quem quiser refazer a simulação, eu usei a taxa de contaminação 2,1 e isolamento social de 40%. É um isolamento social até meio otimista. Essa semana ficou um pouquinho abaixo de 40% o isolamento social no Brasil. E, enfim, era mais ou menos isso por hoje. Queria avisar que essa semana agora que passou, para quem acompanha o canal durante a semana, eu não consegui fazer tantos vídeos, eu fiquei devendo aí uns estados que eu tinha prometido. Eu vou ver se amanhã eu mando no mínimo 2 estados aí adiante e durante a semana seguinte eu consigo fazer alguns. Então, se quiser algum estado assim específico, coloca nos comentários. Se ficou qualquer dúvida também, coloca nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.